E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo, atendendo a dezenas de pedidos, eu falarei sobre linguagem e língua. O que é uma, o que é outra, de que maneira elas dialogam. Este é um assunto muito comum para quem está começando o ensino médio, mas é retomado pelos estudantes dos cursos superiores de comunicação, de letras, de pedagogia, de filosofia, daí a importância dele. Antes de começar efetivamente esta aula, que eu espero ser do seu agrado, sobre linguagem e língua, aqui no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra, eu me permito pedir a você, com toda a deferência, que deixe um like, dizendo que gostou desse canal. Por que eu peço tanto a você isso? Porque quanto mais likes tem o canal, mais ele se torna visível para outras pessoas que, como você, precisam dessa informação ou estão apenas desejosos de delas porque de alguma forma você se interessa por esses estudos, tá bem? Faça chegar a mais pessoas os conteúdos do canal Tire Suas Dúvidas de Letra, clicando na mãozinha com o polegar para cima. Se você acha até que esse vídeo interessaria uma pessoa em especial que não está inscrita no canal, compartilhe com essa pessoa, faça com que ela seja também mais uma inscrita, me dando esse orgulho, a honra de tê-la aqui na nossa comunidade tão fraterna, tão amistosa, tá bom? Linguagem e língua. Em primeiro lugar, a linguagem. A linguagem é a capacidade humana de se comunicar pela fala. Uma capacidade humana, porque os animais não têm essa capacidade. Não quero dizer com isso que eles não tenham linguagem, mas eles não têm essa nossa linguagem, que é produzida pela expulsão do ar, empurrado pelo diafragma, que sobe pela traqueia e aqui na boca encontra uma articulação que faz com que os sons saiam diferentes. Da combinação desses sons diferentes, o ser humano conseguiu construir para eles esses sons significados e passou então a se comunicar com os seus semelhantes e a expressar aquilo que vai na sua alma e na sua mente. Isso deu um ganho exponencial à civilização humana. Isso nos distinguiu dos demais animais ficou esquisito, enfim, dos demais seres vivos sobre a Terra, porque só nós, os humanos, podíamos nos comunicar uns com os outros. Então, o que um descobria passava imediatamente para outro, e assim nós fizemos com que a civilização humana se desenvolvesse rapidamente sobre a Terra. Mas para isso houve um trabalho de milhões de anos. Somente há 100 mil anos, mais ou menos, o homem já tinha desenvolvido essa capacidade da linguagem. Mas o homem está sobre a Terra há mais de 2 milhões de anos. Perceba então há quanto tempo ele levou para desenvolver essa capacidade. Há estudiosos, antropólogos que acham que o ser humano desenvolveu a capacidade da linguagem, essa capacidade de falar, de produzir sentido pelos sons que saem da sua boca para quem o ouve, a partir do momento em que o humanoide passou a ter as mãos ocupadas com um instrumento de defesa, com uma arma, ou com um instrumento para dar conta das suas atividades do dia a dia, atividades agrícolas, pesqueiras. Por não ter mais as mãos para com elas fazer os gestos e se comunicar com seus semelhantes, o humano teria então desenvolvido a capacidade da linguagem, uma boa de uma teoria que ainda carece de comprovação. Mas como eu gosto muito dela e de você, eu resolvi levá-la até você. Linguagem, capacidade humana que nos permite comunicar aquilo que nos vai na alma e na mente para os nossos semelhantes, que surgiu mais ou menos há 100 mil anos, ou está em elaboração há mais ou menos 100 mil anos, e nós temos essa data mais ou menos redonda a partir da descoberta do fóssil ali próximo da cidade de Düsseldorf, na Alemanha, perto do rio Neander, do tal do homem de Neandertal. Encontrou-se um fóssil humano, e pelo exame detalhado daquele fóssil, percebeu-se que ele tinha essa organização
do aparelho fonador e da caixa craniana muito parecidos com o nosso, com as nossas organizações atuais. Ou seja, depreendeu-se então que ali, há 100 mil anos, o homem já tinha a capacidade da linguagem, estava preparado para falar. Perceba o que eu digo para os meus alunos em sala. É como se o ser humano, até então, fosse um computador que não tivesse ainda o software da linguagem. O homem passa a ser dotado do software da linguagem mais ou menos há 100 mil anos. E assim como o Word lá do Windows, que vai melhorando, vai ganhando mais recursos a cada nova versão que chega, nós fizemos o mesmo com a linguagem. Nós fomos trabalhando com ela e tornando-a cada vez mais completa, mais sofisticada. Estamos fazendo isso mais ou menos há 100 mil anos e isso nos distinguiu dos demais seres sobre a Terra. Nós éramos nômades lá na África, onde surgimos, e nos espalhamos rapidamente pelo planeta. E nós só nos juntamos, só nos aglomeramos por causa da linguagem. A partir do momento que nós desenvolvemos a linguagem, nós passamos a viver em conjunto. Grupos pequenos que foram crescendo e foram se espalhando pela Terra, cada qual se enraizando, escolhendo um lugar para se fixar conforme seus desejos. Vou ficar por aqui porque é perto da praia, vou ficar por aqui porque é perto do rio, vou ficar por aqui em cima desse monte porque aqui eu estou mais protegido dos meus inimigos, vou ficar aqui porque eu vou começar a plantar. E assim o homem foi se aglomerando por conta do desenvolvimento da linguagem. Veja então quão importante é para o desenvolvimento, para o surgimento e o desenvolvimento da sociedade, essa capacidade humana da linguagem. O homem foi aprendendo a viver em conjunto, compartilhando experiências, saberes, desejos, medos, crenças, ideologias a partir do desenvolvimento da linguagem. À medida que os homens iam se isolando em pequenas comunidades, essa linguagem, que era mais ou menos geral, que era mais ou menos amorfa, foi se especificando conforme os grupos, as aglomerações e o lugar em que viviam e também as atividades que desenvolviam. E é dessa especificação da linguagem que surgem as línguas. As línguas são, portanto, especificações da linguagem. Todo ser humano, sem nenhum problema no aparelho fonador, ou lá no software da linguagem, é capaz de falar e de compreender o que o outro lhe fala. Conforme o lugar em que ele seja criado, ele aprende também uma língua, porque a língua está subjugada à linguagem. E assim surgiram as línguas sobre o planeta. A partir do momento em que o homem passou a viver em comunidades, e cada comunidade, conforme suas crenças, suas atividades, suas guerras, suas premissas sociológicas, as línguas foram então se forjando, e essa é então a diferença entre linguagem e língua. Eu espero sinceramente que você tenha compreendido esses conceitos que são maravilhosos e dizem muito sobre a nossa história sobre a Terra. Não são conceitos que estejam limitados ao ambiente dos estudos da língua portuguesa. São conceitos que servem para entender a nossa evolução sobre a Terra. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe o seu like. Um beijo, até a próxima!